Vamos para mais uma fascinante e misteriosa viagem pelo espaço. E põe mistério nisso, hein? Outubro está sendo um mês crucial para todos os que estamos acompanhando a jornada do Trace Atlas, o visitante interestelar em nosso sistema solar. No dia 3 de outubro, ele chegou bem pertinho de Marte, a apenas 30 milhões de quilômetros do planeta vermelho, bem pertinho. Havia toda uma expectativa da comunidade científica de que, por ele chegar perto de Marte, poderíamos finalmente fotografá-lo, mas aí então a NASA se calou. Pelo menos até agora, quando uma câmera do tipo Navcam, câmeras instaladas em sondas espaciais, supostamente fotografou o Trace Atlas, revelando o quão gigante ele realmente é. Neste vídeo você vai conferir o que nós podemos aprender com mais essa nova imagem do Trace Atlas, que levou até mesmo o cientista Avi Loeb a pegar a sua calculadora e definir qual seria o tamanho do nosso visitante interestelar. E que bom que estamos juntos novamente. Espero que esteja tudo bem com você. Desde a descoberta do objeto lá em julho, os cientistas do mundo inteiro redirecionaram os seus telescópios para os céus e passaram a observar todos os movimentos do Trace Atlas. Isso foi possível pois, segundo os cálculos baseados em sua velocidade, estimada em 210 mil quilômetros por hora, conseguimos saber exatamente quando o Trace Atlas estará em cada ponto do nosso sistema solar. Por exemplo, nós já sabíamos que, no dia 3 de outubro, ele faria a sua maior aproximação de Marte, e exatamente por isso havia uma expectativa de que, finalmente, conseguiríamos estudá-lo um pouquinho mais de perto. A NASA já havia antes utilizado o telescópio espacial Hubble e o telescópio espacial James Webb para fotografá-lo. Mas, apesar das imagens serem surpreendentes, elas ainda não eram nítidas ou reveladoras o suficiente. E logo agora, no momento em que temos a oportunidade única para observá-lo, a NASA sofre um apagão. Ou melhor, um shutdown, um termo para desligamento. Mas o que aconteceu, André, com a NASA? Bem, resumidamente, ela foi uma das agências governamentais a ser vítima de um corte de orçamento por parte do governo, programado há meses. Bom, mesmo que o timing tenha sido suspeito, à primeira vista o fato não tem relação com o Trace Atlas e, caso você queira entender melhor essa história, há um vídeo aqui mesmo no canal relatando exatamente como isso aconteceu. Já contei isso para você, dê uma olhada lá. De toda forma, o fato é que a NASA parou de fornecer notícias sobre o Trace Atlas, ou até mesmo de observá-lo. No entanto, no dia 4 de outubro de 2025, a câmera Navcam, a bordo do rover Perseverance em Marte, tirou 2 fotos do céu de Marte. Em seu site, a NASA publicou essas fotos e, como não poderia deixar de ser, no mesmo instante todos falaram a mesma coisa. É o Trace Atlas. Porém, nem a NASA e nem mesmo o laboratório de propulsão a jato responsável pelo Perseverance confirmaram que essas imagens são realmente do Trace Atlas. Na verdade, há uma grande discussão sobre se as imagens são do nosso visitante ou de alguma outra coisa e, por causa do shutdown governamental, não há ninguém para confirmar ou negar as ideias sobre as imagens. Ainda assim, alguns cientistas ao redor do mundo resolveram se pronunciar. Um deles foi Nick Thomas, pesquisador do Sistema de Imagens de Superfície Estéreo da ExoMars. Ele argumenta que a Navcam não estava preparada para fotografar o Trace Atlas, pois essa nunca foi a missão inicial dela em Marte, para início de conversa. As câmeras em Marte são configuradas para fotografar apenas algumas centenas de quilômetros de distância, e não de milhões de quilômetros, e muito menos objetos que se movimentam tão rapidamente quanto o Trace Atlas. Nas palavras de Nick Thomas, o cometa é cerca de 10 mil a 100 mil vezes mais tênue do que o nosso alvo habitual. Quem também chegou a comentar sobre as fotografias foi o astrofísico Avi Loeb, sempre ele, né?
que desde o início acredita que o 3 Atlas possa ser um objeto artificial, entenda-se, uma nave espacial, e que ele também já é famoso não somente no canal, mas no mundo todo. Mais de uma vez ele levantou a hipótese de que o 3 Atlas possa ser, na verdade, uma sonda alienígena enviada para explorar o nosso sistema solar, sempre se baseando na velocidade e na trajetória incomum do objeto. Já com relação às imagens captadas, Avi Loeb diz que atendeu a um pedido da deputada norte-americana Anna Paulina Luna, que pediu especificamente a ele uma opinião sobre as imagens. Após esse pedido, Avi Loeb pegou a sua calculadora e foi realizar os seus cálculos. Em suas próprias palavras, numa escala espacial de cerca de 2.500 quilômetros, a distância do 3 Atlas de Marte, quando a imagem foi capturada, o comprimento projetado do objeto é de cerca de 50.000 quilômetros. Uau! Bem, à primeira vista, o número de 50.000 quilômetros, calculado pelo próprio Avi Loeb, é impressionante. Porém, é preciso entender melhor o que ele representa. Quando o astrofísico Avi Loeb fala em 50.000 quilômetros, ele não está falando que esse é o tamanho real do 3 Atlas. O que ele está fazendo é uma estimativa de escala aparente, levando em conta a distância entre Marte e o objeto no momento em que foi fotografado pelo Navcam. Essa distância que ele calculou corresponde, na verdade, a um efeito de movimento causado por fatores como o deslocamento do cometa no tempo de exposição e também a rotação de Marte e da própria Navcam. Entendeu? Deixe-me explicar melhor. Imagine que você tem em mãos uma câmera no modo de longa exposição, ok? Ou seja, irá bater várias fotos ao mesmo tempo. E com essa câmera, você talvez queira fotografar um avião que está cruzando o céu no momento. À noite, quando você observar a imagem final que você fez, o avião irá deixar um rastro contínuo de luz de ponta a ponta da imagem, certo? Isso não quer dizer que o avião tem esse tamanho todo. Apenas que ele estava em movimento no momento em que a sua câmera o estava fotografando. Entendeu? É exatamente isso que aconteceu quando a Navcam fotografou e que Avi Loeb calculou. Até o momento, o tamanho exato do 3 Atlas segue desconhecido, apesar de alguns cientistas já terem estimado que ele tenha algo entre 400 metros e 5,6 quilômetros. Há ainda um outro detalhe por trás desses cálculos, pois, como o próprio Avi Loeb diz, a análise acima é baseada na suposição de que as imagens da Navcam são do 3 Atlas. Estamos supondo que seja. Isso não foi especificado explicitamente no site da NASA. Mas, se as imagens captadas no céu de Marte não forem do 3 Atlas, então do que poderia ser? Bem, nada de aliens ou de algum objeto voador não identificado. Muitos cientistas e até mesmo Avi Loeb dizem que há uma grande chance da imagem capturada ser de Phobos, uma das luas de Marte. Sem um pronunciamento oficial da NASA, os cientistas ao redor do mundo podem apenas supor sobre o que é a imagem, sem realmente fazer afirmações. No momento, os cientistas esperam pela divulgação das imagens de altíssima resolução que foram realmente tiradas do 3 Atlas. Essas imagens vêm da câmera HiRISE, pertencente à NASA. A câmera é capaz de detectar o brilho ao redor do 3 Atlas a uma distância maior do que qualquer outra câmera. E um único pixel fornecido já será um grande achado. O grande problema, no entanto, é que esta é uma câmera da NASA, que segue em shutdown, sem uma previsão de quando as atividades vão retornar. Mas assim como a NASA divulgou imagens da Navcam, que já estavam programadas para acontecer, os cientistas esperam que ela faça o mesmo com a câmera HiRISE. Nas palavras de Avi Loeb, aguardamos ansiosamente os dados da NASA.
o pixel mais brilhante na imagem da HiRISE vale mais do que 1000 palavras. No momento, o 3 Atlas segue a sua trajetória por Marte, com previsão de chegar ao lado oposto do Sol no dia 21 de outubro, data limite que teremos para observá-lo por aqui. E para finalizar, eu quero dizer algo importante, mas antes, muito obrigado pela sua companhia, sempre tão especial. Bem, se a NASA irá ou não divulgar as fotografias da câmera HiRISE, pelo menos aproveitar o tempo que nós temos para fotografar e observar melhor esse visitante de tão longe, é algo que só o futuro dirá.